interessante que eu ia esquecendo, mas não vou esquecer da pergunta não. Relacionada à política, né? Por exemplo, as pessoas ficam muito naquela expectativa de quem vai ganhar a eleição, enfim, de quem vai se eleger, do candidato que ela votou, enfim. E o rádio transmite essa emoção. Na concepção de pensamento de vocês dois sobre esse assunto. Olha, eu sou um aficionado, principalmente em épocas eleitorais, pela rádio, certo? Aficionado mesmo. Eu acordo bem cedo, a minha família sabe muito bem do que eu estou falando, acordo bem cedo, ligo o rádio às 5 da manhã, principalmente dia de eleição, certo? Porque a gente fica sabendo de bastidores no rádio que no dia a dia, no pessoal, você não sabe. E a rádio traz isso, né? Por exemplo, de situações que ocorrem não só em Campina Grande, mas cidades por todo o estado da Paraíba, falando no nosso território, né? Mas a rádio, ela traz essa situação bem peculiar, dessa paixão, literalmente, porque se você tem o seu candidato preferido, né, o torce ou vota, aquilo traz uma perspectiva. Até a apuração dos votos, principalmente, ela é de uma forma... E ali você começa a ter quando começa literalmente a apuração dos votos, começa a ter uma ideia, opa, fulano aqui teve 100% de votos em relação ao outro candidato. Então você começa a ter uma perspectiva de como seria, ou como será, como se dará a apuração final. Então a apuração e eleição, para mim, eu vou para votar e vou com um rádio conectado. Para você saber como vai. Legal. Isso se torna de verdade uma... E eu saio de rádio em rádio, viu? Aquela que tiver com a voltagem melhor, eu permaneço. Mas é emoção, né? É emoção. Eu gosto. E assim, nessa última eleição, para mim foi um pouco mais complicado, porque eu trabalhei, né, fiz prestação jurídica para um candidato aqui da cidade e fiquei a postos, né, com toda a turma jurídica, todo o setor jurídico desse determinado candidato, e não tive como fazer o acompanhamento do que eu gosto. Mas eu estava na rua. E eu gosto. Eu não sou uma pessoa envolvida diretamente na política, mas eu sou politiqueiro. E para se ter uma ideia, Lírio, na faculdade, na aula da saudade, eu ganhei um certificado do aluno mais politiqueiro da turma. No curso de marketing, a gente tem uma cadeira lá, né, uma disciplina que, um exemplo, chama marketing político. E aí então a gente faz toda a programação de uma campanha política, como é que ela vai ser apresentada, enfim. E na turma da gente, a gente fez o trabalho todo, foi muito bacana. Eu achei muito interessante, sabe? Muito massa. A palavra não é essa não, mas eu achei muito bacana mesmo, porque você vai aprendendo como que, né, vai montando aqui, é como um quebra-cabeça, você vai encaixando as peças ali direitinho, enfim, como um jingle, campanhas publicitárias, entrevista em rádio, enfim, porque os candidatos vão para as rádios, isso. Apresentar seus projetos, enfim. E vocês, nessa política agora passada, vocês acredito que tiveram muitos candidatos que foram lá no programa para poder falar dos seus projetos, e aí, assim, como vocês encaixam essas perguntas, como vocês fazem essa introdução com esses candidatos, principalmente aí. A gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Já que tem algumas perguntas que são meias, né? A gente não pode avançar demais. Mas é bem legal, é bem legal mesmo. A gente tenta trazer aquele candidato que seja um candidato legal, para que possa respaldar ao público e também os eleitores também, né? Já que
Hoje em dia a gente estamos vivendo uma época muito difícil, né, em relação a isso. Mas existem pessoas que a gente pode levar lá para a gente conversar a respeito disso aí. Ah, entendi. Então, top, ótimo, excelente. Realmente a complexidade é muito grande, enfim, mas as coisas vão melhorar, enfim. Isso. Na época de eleição você tem que ter alguns cuidados, né? Cuidar disso. Então você não pode, não são todos os tipos de perguntas, você não pode fazer comentários também a qual leve ou dê alguma preferência a um ou a outro, né? Porque é proibido de acordo com a propaganda eleitoral. Isso. E as propagandas eleitorais, de acordo com o que o próprio TRE ou TSE determina, elas vão se adaptando eleições após eleições, né? E para se ter uma ideia, você fala muito bem aí do marketing, trazendo um pouco também, há uma circunstância hoje em relação a disparos robóticos em redes sociais, certo? E trazendo inserções, essa é a palavra adequada, as inserções da última eleição, a rádio ela esteve em ênfase, porque houve, segundo as investigações de um determinado partido, nas eleições majoritárias brasileiras, onde houve menos inserções de um determinado candidato e bem mais de um outro. E isso foi plausível dentro de uma possível ação, a AIGE, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, porque, segundo esse partido, eles alegaram que houve um favorecimento, principalmente das rádios, para um determinado candidato. Então, para você ver a importância de tudo isso, os cuidados que tem que ser feitos. E quando se foi feita a busca, pelo menos as informações que aquela coligação disputava traz ou trouxe para aquela investigação, você vê que houve uma disparidade. E rádio ainda tem esse poder suficiente, certo? Rádio, muitas das pessoas que não têm aquele conhecimento técnico específico acaba se abastando ou se abastecendo pela rádio, pelo que um locutor que está há muito tempo ali passa, pelo que um radialista comenta, certo? E isso é importante. Então você, quando está à frente, está com o microfone, tem um poder enorme, tá? E você tem que ter esses determinados cuidados, porque você pode induzir para um lado, para o outro. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber que daqui a partir do momento em que você abre o leque para um lado, você tem que dar o direito de resposta para o outro. E até ter cuidado para não ser penalizado, né? Para não ser penalizado. Isso mesmo. É algo bem interessante, muito importante, né? Enfim, mas eu acredito que todas as decisões as quais tomamos hoje tem que ser tomada com cuidado, né? Enfim, por exemplo, no meu pilar de empreendedorismo, eu chamo os empresários, os pequenos e médios empresários, né? Os micros e médios empresários, e aqui eles vêm e contam as suas histórias de como eles começaram, né? Aonde eles estão, aonde eles pretendem chegar, enfim, da mesma forma na geohistória, no brand, eu pesquiso bastante, porque quando eu envio o convite, né, eu estou com os convites guardados de vocês, eu não esqueci, quando eu envio os convites, dentro dos convites tem os pilares, e aí eu peço para que as pessoas que eu convidei, marque lá o pilar e mande para mim no WhatsApp ou até mesmo nas minhas redes sociais, dizendo qual que é o pilar que ela se encaixa. E aí então eu vou, pesquiso o perfil dela e faço a pergunta direcionada ao pilar que ela escolhe. E é dessa forma que trabalhamos, né? Quando ela chega aqui, ela já chega sabendo quais são as perguntas que vai ser feita, né? E ela praticamente ela já chega com a base de resposta pronta, né? Porque as perguntas é dessa forma que
o podcast de trabalho. E para mim é uma honra ter vocês aqui comigo, né? Eu fiz o convite ali e aí ele chamou o doutor Richardson dizendo, vamos hoje, vamos embora. E para mim foi super importante esse diálogo, essa conversa e ter vocês aqui, na minha opinião e na opinião de todos que são os nossos inscritos, né? Que o nosso podcast ainda está engateando comparado a outros que estão aí no mercado nesse segmento, né? E para mim foi muito importante ter Lírio Conceição, Dr. Richardson aqui, né? Do programa Conectando, né? Isso, da Panorâmica FM. Enfim, para mim foi excelente ter vocês, comunicadores, aqui no nosso podcast Gênesis. Você quer deixar alguma palavra final? Eu quero agradecer pelo convite e desejar sucessos, né? Podcast Gênesis, um dos melhores de Campinas, hoje em dia da região, né? E já fazer convite a você para se fazer presente também ao nosso programa Conectando, na Panorâmica FM 97.3, para que você possa lá ficar bem à vontade. Lá a gente vai ter esse bate-papo bem descontraído. Tranquilo. Enquanto o doutor Charles aí. Eu agradeço também a todos os telespectadores. Falei demais. Não, mas para falar e digo assim, eu sou esse tipo de pessoa, tá? Eu converso mesmo, bastante. E dizer para todos os telespectadores que antes de ser radialista eu sou advogado, tá? Mas eu criei uma segunda paixão pelo rádio, pela comunicação. O Lírio me amarrou bem. E isso faz com que a gente venha simplesmente agradecer, né? A oportunidade, a você, ao sucesso do podcast, a todos que te acompanham, que continue firme, tá? Que a gente sempre deseja boa sorte para quem necessita de sorte, e você não necessita de sorte. Obrigado. Você necessita de sucesso. Obrigado. Certo? E é isso que você está em busca e você vai... Obrigado. Já é um sucesso. E vai ser ainda mais. Tem uma frase que eu gosto de usar, que não é minha, essa frase não é minha. Essa frase é de um ex-presidente americano, Abraham Lincoln, que ele diz que não podemos prever o futuro, mas podemos construir o futuro. E eu acredito que assim, essa é minha forma de pensamento, que podemos construir algo através do trabalho, da honestidade, da humildade, principalmente da humildade, que é o mais importante, né? Isso. E na rádio, na televisão, onde quer que seja, eu acho que esses pilares de humildade, profissionalismo, honestidade, é uma coisa que tem que ter, enfim. Não né? pode faltar de jeito nenhum. Exatamente. E a rádio, sabe, a rádio é algo que nunca, não pode vir internet, agora as inteligências artificiais, enfim, mas a rádio é a rádio. Tem sua magia. É verdade? Nunca vai deixar. Tem o seu encanto, né? Tem sim. Então eu queria agradecer novamente aos senhores, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast Gênesis. E esse foi mais um podcast Gênesis com o pilar Geohistória, com o Dr. Richardson e Lírio Conceição, ambos comunicadores da Rádio Panorâmica FM do programa Conectando. Everaldo Pessoa, podcast Gênesis.